usando vidro que ele cria esculturas com a beleza da forma humana. Eu converso hoje com o artista plástico Jorge Marinho. O Palavra Aberta já está no ar. Jorge, muitos artistas têm um material acessível para trabalhar, né? O pincel, a tela, o artista plástico, mas o teu é o vidro. Como foi o acesso a esse material, já que é um material assim que requer um certo cuidado e um acesso meio difícil, né? Como foi? Bom, foi uma experiência que nem eu conhecia. Eu sou autodidata, já estou há 17 anos no vidro. E a experiência começou, na verdade, porque eu sempre trabalhei com escritório de arquitetura. Não sou arquiteto, né? Minha formação é outra. E nós precisamos de luminárias, óbvio que em vidro. E a pesquisa que a gente sempre fez aqui em São Paulo, a mesma coisa. Tu passa a loja, entra a loja, sai a loja, todos os materiais são muito parecidos. E aí a gente resolveu trabalhar em cima de luminárias. E hoje eu não faço nada disso. Queria uma luminária diferente, que não encontrava e resolveu trabalhar com ela. Mas para isso teve que ter alguma parceria, algum lugar que pudesse ter acesso a esse vidro? No início, como eu sou autodidata, então eu fui fazendo teste do material, do vidro em si, desde espessura, coloração, os graus para derreter, então isso tudo eu fui aprendendo sozinho. Já fiz luminárias para 2 empresas daqui de Florianópolis, mas assim, eu fazia e o desenvolvimento era deles. Então a minha criação era só na parte do vidro e não gostava muito, na verdade, do resultado, né? Já fiz muita coisa de luminárias para outros arquitetos e todo o processo criativo. Isso feito através de um outro escritório, né? Eles vêm com um projeto e aí a gente vê esse espaço que combina então. E aí o desenvolvimento e a produção é minha, e a criação, né? Mas é sempre então tudo começou então com luminárias e nessa época você não imaginava que iria fazer esculturas, ou já partiu da luminária já para alguma coisa diferente? Não, também não. A escultura já foi um outro processo. Então, nessa pesquisa do estudo do material, eu caí na questão do utilitário decorativo, que é o que todo mundo me conhece. E o ano passado que eu fiz a minha primeira exposição dos Corpos Invisíveis, que são esculturas em cristal e vidro, mas elas vêm acompanhando todo esse desenvolvimento do meu trabalho. Eu tenho peças que têm basicamente 12 anos de idade, só que elas estavam guardadas até então. E aí sempre pensando num espaço, não é simplesmente expor por expor. E o ano passado acabamos fechando com a Helena Freta, já tinha basicamente tudo pronto. Foram quantos corpos daí expostos? 38. Eu tinha 28, fiz mais 10. Hoje, né, fazendo um total, ela chega a 50 peças porque foram vendidas, eu tive que repor ou refazer, inclusive pedidos especiais. Eu trabalhei com a forma masculina e feminina e à medida que foi sendo vendido, a gente foi então ampliando, né, esse leque. Então quer dizer que nesses 17 anos você foi guardando ali uma escultura aqui, outra ali e fazendo utilitários. Que utilitários eram esses que aconteciam dia a dia enquanto as esculturas estavam sendo guardadas para o momento certo? O que era? Cinzeiro, peças decorativas? Cinzeiro, fruteira, saboneteira, centro de mesas, vasos. Trabalhei muito com uma linha para restaurante japonês, né, que é a parte do sushi. Então fiz para São Paulo, para vários restaurantes, Porto Alegre, aqui. E com isso o pessoal ia lá e gostava e acabava querendo onde eu vou comprar. E eu tinha o meu ateliê, que era ateliê e loja junto, mas num terreno junto com a da minha casa, aí fica aquela mistura, né? Casa, ateliê, e resolvi fazer então uma loja para mostrar tudo que eu tinha. O teu trabalho é vidro,
Mas as pessoas têm muita dúvida, muita gente sabe olhar a diferença, né? Olha, isso é um cristal, isso é um vidro, isso é um murano. A matéria-prima ali é o que é diferente, né? O teu trabalho é exclusivamente com vidro? Eu trabalho com vidro e cristal. Então tem algumas peças utilitárias que também é feito no cristal, as decorativas, né, no cristal. A diferença do vidro e o cristal e o murano, que é bom, né, porque o pessoal chega aqui, isso é murano. Não, murano é a técnica. Então a técnica foi desenvolvida em murano e a gente aprendeu e se faz aqui a mesma coisa que é feito em murano. Então você olha, os efeitos são os mesmos, mas não significa que ele seja murano, é só a técnica. Tá, pois é, porque o murano é feito na ilha de Murano, Sim. né? Mas a técnica é a mesma, então? É a mesma. O processo é o mesmo, é aquela massa vítrea que há muito tempo foi usado. Aí a diferença entre o vidro e o cristal era a composição, e continua sendo, do chumbo, porque o chumbo ele consegue fazer com que o vidro fique mais maleável e tu consiga voltar várias vezes para o forno a mesma peça. O vidro não, é basicamente uma ou duas vezes você volta para o forno, depois disso ele começa a ficar fosco, ficar feio, ou às vezes até trincar, né? E é assim que acaba acontecendo contigo, tu já tem que saber na hora que bota no forno o que vai sair dali. O que vai sair dali. Aí eu não gosto de desenhar. Os meus desenhos são muito primários, né, que nem criança, mas em alguns momentos eu tenho algumas coisas que nem eu acredito que sou eu que faço, né? Eu faço desenho, posso olhar para ti, daqui a pouco te desenho aqui, mas eu preciso do momento. E aí para fazer as minhas peças eu não faço desenho, é tudo na cabeça. Então eu quando vou para o ateliê, eu já vou sabendo o que eu quero. Mas eu quero saber desse processo todo inicial, de como é pegar o vidro e até chegar a uma escultura, mas você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com o artista plástico, escultor, que faz esculturas em vidro, Jorge Marinho. Falávamos no primeiro bloco sobre esse processo, né, de trabalhar com vidro, o cristal, o que era o murano e os teus trabalhos e a criatividade. Eu quero saber aquele dia assim você vai trabalhar, né? Já inicia, vou fazer um corpo, né, que tem essa coisa do dorso, ou as esculturas em si, que tem esse corpo tão perfeito, tão lindo esse seu trabalho. Como é que inicia? Olha, o processo, na verdade, ele vem das observações. Nas viagens ou mesmo revistas, eu gosto muito de olhar vitrine, museus, enfim. Ali é onde eu vou colhendo tudo que eu preciso. Mas é você mesmo que pega o vidro, que vai para o forno, que sai e aí começa... E como é que começa esse trabalho, assim, de fazer um formato? Que ferramenta você utiliza? A ferramenta é bem simples. A gente usa uma faca normal de cozinha, que a gente adaptou, e uma pinça, porque volta e meia eu preciso de uma pinça para puxar o vidro. Tem alguém, quando fala a gente, alguém te auxilia a segurar, alguma coisa assim? É que nós não conseguimos trabalhar sozinho, porque dependendo do tamanho da peça, às vezes eu preciso, vai um para colher o vidro, e quando ele vem, está ali na cana, então alguém segurando a cana junto comigo, porque tem peças de 6 quilos, 8 quilos, 12 quilos. Então é difícil você manipular tudo isso sozinho e ainda ter que, com a ferramenta, esculpir. E é um ambiente quente também. E é um ambiente quente. Então o cristal, as esculturas, 1.300 graus. Além dos corpos, existe alguma coisa que você prefere fazer assim, olha, quando eu vou fazer esse trabalho, eu tenho um encantamento, ou a receptividade do público é maior? Olha, no geral, o que mais agrada são as peças decorativas. As pessoas ficam mais encantadas, às vezes na forma, ou um detalhe, só faz uma dobrinha ali, porque eu gosto de sair sempre do padrão, né?
E aí isso agrada muito. E as cores. Hoje nós trabalhamos com as cores transparentes, que eram difíceis, mas aí tem uma pessoa que desenvolve a parte de pigmentação, né? Então são anos trabalhando em cima disso para poder chegar justo nessa coloração que é a mesma de Murano. Tem todo esse trabalho que é um trabalho difícil e que acaba chegando em algumas coisas diferentes e algum trabalho que faz sucesso. Mas o teu cliente, né? Nunca ouvi se falar alguma coisa do tipo assim, poxa, eu quero tanto comprar uma escultura de vidro, mas eu tenho medo que ela quebre. Isso é um trabalho. Acontece isso? Isso incomoda o artista? Não, na verdade eu nunca tive esse problema. Até porque a gente, quando faz a peça, a gente vai pensar na base, né? Que ela tem que sustentar, para o cliente olhar, botar a mão e não ter essa insegurança. Então, também você tem que pensar tudo isso. São objetos fortes, são pesados? São pesados, maciços, né? Então, aí você acaba tirando esse medo. Porque o vidro dá medo, né? O vidro dá medo, né? O vidro dá medo para ti. E nesse tempo de trabalho já teve algum acidente, alguma queimadura, alguma coisa assim? Só lá no início, né? A bobagem. Caiu uma parte de um trabalho no chão, que ele estourou e eu quis pegar. Óbvio, né? 800 graus, imagina que não vai queimar. Mas assim, uma coisa que também coloca um dedo e tu já sabe, é que nem criança, não posso nunca mais botar a mão em nada quente. Mas é o instinto, aquela coisa de querer tocar na hora. E aí, basta uma vez. Hoje, depois desse acidente, com certeza toma muito mais cuidado, né? Sim. Essa exposição dos corpos fez muito sucesso, as esculturas foram quase todas vendidas. Tem alguma ideia nova de um próximo evento, uma exposição? Bom, a próxima exposição nós gostaríamos de fazer daqui a um ano, né? Quer dizer, foi feito em setembro, voltamos talvez em setembro de novo e vamos repetir a mesma exposição porque a procura foi muito grande, não só do público aqui local, mas de outras cidades, outras revistas, outros jornais. Então nós vamos repetir essa exposição num outro espaço, mas para a próxima a gente já tem mais ou menos um indicativo, porque como colecionadores também vieram e compraram as obras, eles dão um parecer, olha, fique nesta linha que ela é mais vendável. Então a gente também segue as sugestões, né, de pessoas que gostam da arte. Tem peças tuas onde? Em alguma outra cidade? Já sabe que estão aqui, estão ali, já viajou com as peças? De utilitário e decorativo, olha, tem França, Alemanha, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, enfim, o Brasil quase todo, alguns atores, né? Porque eu também trabalhei fazendo algumas coisas para a Globo. Que peças eram essas? Eram mais utilitárias, utilitário e decorativo, né? Centro de mesa, fruteira, vasos, enfim, não adianta. Casa de ferreiro, espeto de pau. A tua casa tem muito vidro? Meu tem pouco vidro. Ditado, faz sentido. Mas a casa é quase toda feita de vidro. Isso que é importante. Jorge, foi um prazer. Muito obrigada pela entrevista e continue com muito vidro, iluminando, dando toda essa leveza, essa alegria com a tua obra, que é uma obra simpática, agradável de ser vista. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado.